nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá, Brasil! Seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer do canal Além da Fé, o apresentador deste meu canal, que é meu, que é seu, que é de todos nós. Por isso, muito obrigado. Agradeço a você por todo o carinho, agradeço a você por toda a generosidade, agradeço pela sua presença. Muito obrigado pela sua presença, agradeço muito de todo o meu coração pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado pela sua preferência a este canal, que é um canal maravilhoso, que eu sei que toca no seu coração, que eu sei que realmente é um baluarte, né, para você. Tem muitas pessoas que gostam do Além da Fé, outras pessoas simplesmente não gostam, isso é um direito que cada um, né, cabe a cada um. Então hoje, agora sábado, às 19 horas, horário de Brasília, sábado, dia 4/6, 4 de junho de 2022, entramos no ar para todo o Brasil, para todo o território nacional, para você que está aí no norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste do nosso Brasil, e para você que está fora do Brasil, eu gostaria que você de todo o meu coração recebesse o meu cordial e fortíssimo abraço. Pessoal, hoje nós vamos tratar sobre um assunto que vai ser muito, mas muito importante, e eu tenho certeza que você do outro lado vai gostar. Por qual motivo? Porque é o seguinte, muitos crentes, eles se utilizam deste livro aqui para dizer que eles têm uma autoridade espiritual. Eles dizem que existem demônios, que existem anjos, que existem batalhas espirituais, eles dizem que existe pecado, salvação, que existe céu, que existe inferno, outros até mesmo chega na ousadia de dizer que existe limbo, que existe purgatório, é muita coisa. Então, aí eles inventam, nesses lugares espirituais, nesses lugares utópicos, imaginativos, eles inventam lugares para gato, cachorro, papagaio, passarinho, mas a gente sabe que no fundo, estas coisas não existem, esses crentes, eles não acreditam nessas tais realidades espirituais, e hoje nós vamos estar tecendo um assunto sobre este tema, que é a farsa da autoridade espiritual do crente, porque o crente não é o que diz ser. Então, quer dizer, ele diz que ele é uma coisa, ele diz que ele é filho de Deus. Olha só, imagina o que é um filho de Deus que não pode sequer se livrar de uma doença. Imagina que peba, né, de um filho de Deus desse daí, que não pode sequer realizar um ato, pelo menos de um dos deuses, né, um ato de um Deus. Pedro, por exemplo, poderia se dizer que era filho de Deus, porque através da sua própria sombra, o Pedro, ele curou, né, 3.000 pessoas, né? Então a gente pode dizer que essas pessoas, de fato e de verdade, entre aspas, né, tiveram o poder de Deus, andaram com Jesus Cristo, né, se firmaram nesta tal verdade aqui. Mas aí vem a questão, por que não acontece nos dias de hoje? Os cessacionistas, eles dizem, olha, os dons cessaram, né? Mas por que eu batizo hoje? Não cessou tudo? Por que eu batizo? Por que eu prego? Mas Jesus, ele deu total autoridade apenas aos 12, está lá escrito, Mateus capítulo 10. Tá, mas ele também falou somente para os 12, e somente para os 12, ide por todo mundo e anunciar o evangelho. Ele não falou mais para ninguém. Ele só falou somente para os 12. Mas por que você prega o evangelho? Eu prego o evangelho porque Jesus mandou. Tá, mas no mesmo lugar que Jesus manda pregar, ele manda também você curar. Ele manda você curar enfermos, enfermidades, doenças, pestes. Ele pede para que você seja um Cristo com ele. Eu vou te mostrar hoje que, na verdade, tanto o cessacionismo como a teologia do continuismo são fracassadas. Porque nenhuma nem outra ajuda em absolutamente o leitor da Bíblia. O leitor da Bíblia é aquela pessoa que muitas vezes lê o Salmo, Provérbios, o Eclesiastes, lê aquelas passagens muito lindas, sabe? Lê que Jesus vai tomar conta de você, que Deus está na sua frente, e todas essas coisas. Mas, na verdade,
você vê que essas pessoas elas estão mais perdidas do que tudo, porque os grandes exegetas e os grandes hermeneutas, eles não querem dar para as pessoas um conteúdo que realmente seja um conteúdo fundamental. Eles vendem algo que eles mesmos não vivem, né? Eles estão diante de alguma coisa que eles mesmos não acreditam. Então, diante disso, nós vamos tratar sobre estes assuntos aqui. Eu gostaria muito que você, do outro lado, pudesse estar junto com a gente, tá bom? Deixa eu ver aqui quem está junto aqui já conosco. Deixa eu ver. Olha só, já estamos com 175 pessoas junto com a gente na live, né? Deixa eu ver aqui. A Elaine colocou, boa noite, pessoal. Olha só quem já está por aqui. Boa noite, terror dos cães gulosos, igrejados. Aiton Torneiro, eu acho que é isso daí. A Bruninha está junto com a gente. Bruninha, um abraço para você. Eu espero muito que o teu bairro já tenha se recuperado um pouco mais, apesar das chuvas, tá bom? E a Ana colocou aqui, buenas noites, sabe o Jason e todos, muito obrigado pela presença. A Tainá, brigadão pela presença, colocou um boa noite, gente, dando boa noite aí para todas as pessoas que estão chegando junto com a gente. Então, brigadão, deixa-me ver mais. Pode vir, Jason. Jason Ferreira, o canhão, já está preparado contra as mentiras. Exato, eu vou te mostrar hoje que os crentes, na verdade, eles não são crentes, eles são ateus disfarçados, né? Não são crentes, coisa nenhuma, não são. Não tem como convencer, né? É sempre apelação ao medo, Inclusive, a Ana Cigana colocou muito bem, é uma apelação ao medo. E cheguei na hora, Carla Prado colocando aqui, Príncipe Ateu, boa noite, galera! Boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo, instale-se, pega a pipoca e vamos que hoje, tá? Hoje promete. Uma excelente noite, meu amigo Jason, obrigado, Marcos, agradeço a você pelo carinho. O Álvaro, boa noite, Jason, tá por aí também, deixa-me ver mais. Boa noite a todos, o Carlos Henrique colocou, te adoro, Jason, você é nota 1000. Ah, rapaz, coisa boa, hein? Fico maravilhado aí pelo privilégio, fico lisonjeado pela presença de vocês, brigadão, e agradeço muito mesmo pelo carinho. O Ailton, nosso grande moderador, tá aí também junto com a gente. E Ailton, você tá melhor? Tá bacana? Tá bem? Então vamos que vamos, hein? Boa noite, meu amigo Jason. Boa noite, meu irmão. Então chega que chega, chama as pessoas, o Jason tá no ar. Vamos lá, vamos que vamos. Então vai ser live aberta aos convidados? Não vai ser live aberta aos convidados. Eu não estou um pouquinho longe dessa feira livre, né, onde todo mundo fala ao mesmo tempo e a gente não chega a um denominador comum. Eu vou chegar hoje para falar algo que é importante, né, para todos os cristãos e para todos os corações. Jason, João 14,12, refuta qualquer cristão, isso é verdade. João 14,12 refuta qualquer cristão, qualquer teólogo, cara, impressionante um negócio desse. Mano, boa noite, Jason. Essa desconstrução a esse Deus que não existe. Eu não sei se estou me desconstruindo, né, dessa desconstrução chamada Deus. Legal, fico muito feliz por isso, tá? Paz, saúde, sucesso para você. Deixa eu ver mais. Jayce Alves. Jayce, um abraço, beijo no coração, hein? Boa noite, Jason. Deixa-me ver. Dani Cária colocou boa noite, Jason. Boa noite, minha querida. Satisfação tê-la aqui. A falsidade religiosa não prova a inexistência de Deus, da mesma forma que erros científicos não provam a ineficácia da ciência. Os erros científicos não, tá bom? São assim, o bom da ciência é justamente que ela se abre para as possibilidades. Então, quando você coloca uma teoria e essa teoria é derribada por uma outra teoria, isso não quer dizer erro científico, isso quer dizer avanço científico. O ruim é quando você acredita num tal do Espírito Santo e mesmo que você não consiga provar como que esse Espírito Santo está inserido dentro de uma trindade que é 3 e que ao mesmo tempo é 1, e você continua com esse dogma na cabeça, né? Então, eu acho que confusão maior não é o que a ciência faz, não é o que a ciência produz, que a ciência produz conhecimento científico, metodológico, certo? Então, atestações múltiplas, toda uma cadeia de cientistas, eles tentam derrubar uma teoria, e quando eles não conseguem, aí sim, torna-se uma lei científica, tá bom?
Então, é bom que você veja sobre isso. Jason, Deus é o ômega. E Deus é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, Deus é ômega 3. Oh! Verdade, né? Alfa e ômega, né? É interessante essa pegadinha aí, boa. Parnamirim, presente. Jason, obrigado, querida. Agradeço aí. Boa noite, Jason. Você é o cara. Te admiro muito. Olha que legal ainda. Recebo flores, hein? Obrigado. Centurião, quem tem que provar que existe, quem afirma isso. Não quem nega. Espero ter ajudado. Sim, ajuda bastante, Priscila, sem dúvida nenhuma. Quem quiser, inclusive, lá no Instagram, o Jason também está lá no Instagram, que eu me esqueci aqui agora, porque eu não sei lá. Mas, além da fé, Jason, eu acho que é isso, além da fé, Jason. Tu coloca lá no Instagram, além da fé, Jason, que tu me acha lá, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Jason, sou da Bahia, cidade de Itabuna, conheço, pertinho de Ilhéus, no sul da Bahia, conheço. Sou amigo do Antônio Galvão, conheço também, muito bem. Então, põe fogo nessa fornalha, deixa comigo, ô glória. Então, olá, boa noite a todos, Piracicaba, São Paulo, quero conhecer Piracicaba, viu? Quero ir a São Paulo aí a qualquer hora. Você só leu o chat da sua turma, é mesmo? Por que você acha que eu tô lendo o teu? Um abraço. Então, se ocorre algum catástrofe, o crente logo associa Jesus está voltando. É verdade, né? É verdade. Fala, Jason, boa noite. O vídeo da bruxa sai ou não sai? É verdade, amigo. Estou com esse vídeo aí. A questão toda é que eu produzi um conteúdo muito grande. São mais de 70 vídeos. Imagina. Mais de 70 vídeos para eu editar isso daí sozinho. É cabeça, meu amigo. É tempo para produzir, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, Jason, sou de Natal. Olha só, Neneu. Ô, Neneu, um abraço para você, Neneu. Felicidade ter você aqui. Boa noite, Jason. Deixa eu ver aqui mais. Boa noite, Jason. Boa noite a todos. Aqui de Nova Iguaçu. Eu trabalhei na Nova Iguaçu, viu? Já trabalhei aí em Nova Iguaçu. Eu saía de Campo Grande para ir para Nova Iguaçu. Ficava do outro lado do trem. Eu trabalhava na Juerp. Eu não sei se você ainda se lembra dessa loja. Tinha uma loja lá chamada Juerp, uma loja evangélica. E aí eu trabalhava lá, nessa loja. Então, Jason, pai do ateísmo. Não, calma, vai devagar, né? Vai devagar com o santo aí, que é de barro. Jason, o que você pensa sobre aqueles vídeos de assombrações? Eu acho que é uma forma de, hoje em dia, ganhar-se dinheiro, né? Com esses vídeos, para amedrontar um pouco as pessoas. Guilherme Lotofácil mandou R$5 e falou para ajudar o canal do grandioso Jason. Ainda bem que sou da turma do Jason. Quero ver o Jason no Vale do Amanhecer. Precisando, estou aqui. Pode deixar comigo, Guinho. Obrigado pelos 5. Agradeço aí, porque isso aqui ajuda bastante o canal. E você que está do outro lado, se você deseja também ajudar o canal, para que o canal chegue um pouco mais longe, então nos ajuda, de verdade, nos ajuda, porque o YouTube não dá para a gente a condição, aquela coisa que realmente, só com a ajuda de vocês é que o YouTube faz um pagamento até legal, tá? Então, nos dá uma força para que a gente possa continuar firme e forte. Aí, e o Ricardo colocou boa noite, sempre falando do jeito que as pessoas precisam ouvir. Tem que ser simples, né? Eu acho que não adianta eu falar de forma complexa aqui, tem que falar algo realmente simples, né? A Juerp era da Batista. Então, eu não era da Batista, eu trabalhava na Juerp, né? Então, boa noite, Campo Limpo. Eita, é muita gente, cara, que legal, chegando aí todo mundo. E não se esqueçam seus likes, hereges. Hereges, por gentileza, hein, hereges? Por gentileza, não se esquece do like, não. A Bruninha tá colocando aí, tá bom? E aí nós temos aqui fantasmas do YouTube, mas falso que nota de R$6. Isso é verdade, com certeza, né? E aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente está diante da Bíblia, a gente vê que na Bíblia nós temos diversas coisas, né? Diversos fenômenos. Nós temos a translação de Enoque, começa logo aquele grande milagre, né? A transladação de Enoque. Aí você vê que Deus ele desce do céu, desçamos e confundamos o homem ali, a confusão das línguas na Torre de Babel. Você vê a destruição de Sodoma e Gomorra, você vê que a mulher de Ló ela converte-se numa estátua de sal, você vê a sarça ardente, tudo isso milagres. Você vê que a mão de Moisés foi feita leprosa também, a vara de Arão ela tornou-se serpente. Você vê que Deus atua de forma poderosa, enviando 10 pragas para o Egito. Você vê que as colunas de nuvem e de fogo, que está de dia e de
noite para proteger o povo de Israel naquela peregrinação. O povo, para rodar quase 600 quilômetros, passou 40 anos andando no deserto. É pé, viu, amigão? Eu acho que estava andando igual formiga, passando 600 quilômetros para levar 40 anos. Eu tenho para mim que não foi 40 anos. Eu acho que colocou 40 dias, o cara entendeu 40 anos lá, entendeu? Não é brincadeira, não. E aí você vê Deus abrindo o Mar Vermelho, você vê as águas de Mará, né? Tornar-se doce, você vê que Deus envia o maná do céu para alimentar as pessoas, afinal de contas não tinha lá a padaria do seu João. Deus envia maná, Deus faz da água, né? Faz sair água da rocha. Deus, inclusive, faz com que uma jumenta fale com Balaão, certo? Você vê que a roupa, falo de tecido, as roupas dos israelitas não envelheciam em pleno deserto, porque Deus fez um projeto maravilhoso no deserto. E os crentes acreditam nisso, né? Os crentes acreditam que a roupa, o tecido, era tão milagroso na pele das pessoas que não envelheciam. Aí você vê que isso tudo aqui dentro deste livro, que poxa, caramba, muito bom, cara. Você pega um livro de Harry Potter aí, pega esse livro aqui, caramba, não sabe qual dos dois a gente consegue ler melhor, tá certo? Aí você vê a queda de Dagon, seca-se a mão de Jeroboão, você vê que Elias, ele é sustentado por corvos, né? Elias tá refugiado, e aí Deus envia corvos para pegar comida e levar para Elias. Olha a ideia, Deus mandando corvos alimentar Elias, e as pessoas acreditam nessa coisa e diz que isso é real, certo? Aí você vê, cara, que o próprio Eliseu, ele limpa as águas de Jericó. Você vê que Eliseu, ele ressuscita a filha da Sulamita. Você vê que 100 homens foram alimentados de forma milagrosa. Inclusive, um exército todo foi ferido de cegueira, porque Deus fez isso. Deus também matou 184 mil homens. Né? Deus também retrocedeu o sol 10 graus para dar uma prova de que ele existia, certo? De que ele realmente tinha falado pela boca do profeta. Aí Deus retrocedeu 10 graus o sol. Olha isso, cara. E hoje você, quando se depara diante dessas coisas, você vê que nenhuma dessas coisas, nenhum desses milagres podem ser repetidos. E tem alguém por aqui dizendo que a ciência, né, ainda erra, né, que a ciência é inferior ao que diz esse livro aqui. Né? Aí você vê que no Novo Testamento, inclusive, Brasil, você vê Jesus transformando água em vinho, você vê que Jesus andou sobre as águas, ele curou cegos, certo? Ele ressuscitou Lázaro, ele fez com que pessoas se alimentassem através da multiplicação de pães e peixes, certo? Sem contar que ele pescou 153 grandes peixes sem se molhar. Aí você fala, como assim, cara? Tá lá, escrito em João, capítulo 21, do 1 ao 11. Quer dizer, imagina você pescar, você está na água, você pescar 153 grandes peixes sem se molhar, sem contar com outros grandes prodígios realizados no Novo Testamento, né? Então, quando você vê diante disso, gente, por que essas coisas não acontecem mais? Por que não acontecem? Por que essas coisas realmente não estão mais entre nós? Né? É para se perguntar. Você que é cristão, você deve se perguntar. Bom, será que estas coisas realmente aconteceram? Então deve se perguntar. Deixa eu ver aqui o pessoal de novo aqui. Dá uma palavrinha. Se existem espíritos demoníacos, também existe nosso Criador e nosso irmão, que é seu filho unigênito. Olha que interessante, hein, João? Vamos lá. Boa noite, Jason, e a todos. Deixa-me ver, uma boa noite, pessoal. Certo. O Cantinho da Cléo, dando um abraço aqui para Elza Queiroz. Boa noite, linda. Falando aqui com a Elza. Deixa-me ver aqui. E Jesus é o único fantasma mais famoso do mundo, a mentira mais vendável. É verdade, né? A mentira mais vendável, cara. Impressionante que as pessoas acreditam nisso, né? O nosso amigo Cláudio Loyola, nosso patrocinador aqui do StreamYard. Brigadão pela presença, meu irmão.
Um abraço para ti. Jason, boa noite. Amigo, gosto muito dos seus comentários. Você merece crédito. Sou de São Luís do Maranhão. Meu nome é Eliel. Opa, Eliel, obrigado, meu querido, viu, pela presença e agradeço pelo carinho. A Benedita falou, boa noite. Falando com a Cleo aqui. Então, Deus fez um projeto com roupa sensacional, interessante, né? É como diz o Camila, né? Obrigado pela presença, viu? É como diz a música de Voz da Verdade, que Deus fez um projeto no deserto, né? Mas esse projeto Deus não pode fazer mais hoje. Impressionante isso, né? E as pessoas não desconfiam. Impressionante. O povo do deserto aqui até enjoou da roupa que nunca estragava. Impressionante, nunca estragava. O tecido nem desbotava. Só para você ter uma ideia. Não descosturava um fio. Os sapatos se renovavam. Olha que nem Nike era, viu? A Nike deveria estudar essa tecnologia divina para fazer uma coisa que não perece. Então as pessoas, cara, acreditam nessas coisas, cara. Impressionante de tudo é isso. Jesus é um ser dimensional. Interessante, né? Então, aí você vê que esses cristãos, eles dizem que há um revestimento do poder, há um revestimento de poder na vida de todos aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador. Então, essa pessoa, interessante de tudo é que essa pessoa, ela se torna filha de Deus. O próprio Deus, aliás, a própria Bíblia, está escrito isso em João, né? Que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Aí essa pessoa agora, ela tem total e plena autoridade espiritual. Alguém que pode expulsar demônios, alguém que pode curar enfermos, alguém que pode, inclusive, curar doenças incuráveis, né? Pessoas que estão amputadas, sem braços, sem pernas. Você fala com um cristão, você fala com um crente desse daí que ele resolve o teu problema. Ele vai dizer, olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Acabou o problema, é crente. É crente, é filho de Deus. Aí você vê que eles podem agir contra a natureza. Se a natureza manda a chuva, ele dispara. Os ventos, ele dispara, cessa, silencia-se. Né? Como Jesus. Jesus falou, ele disse para o vento para, e o vento parou. Ele disse para o morto, se levanta, e o morto se levantou. Então o cristão é do mesmo jeito, porque o cristão é um Cristo também. É um representante de Jesus, ele é um filho de Deus, ele é irmão do próprio Jesus e ele é co-herdeiro de Jesus Cristo. Herdeiro. O que Jesus recebeu é-me dado todo o poder, ou é-me devolvido todo o poder nos céus e na terra. O próprio cristão recebeu isso também, porque o próprio Jesus falou lá em Lucas, eis que vos dei poder. É isso que está escrito, certo? Mas o problema do crente é que ele quer viver apenas de palavra. Aí não dá. Não dá, porque ele quer viver apenas de teoria, de blá, blá, blá. Ele não quer prática. E quando a gente vai pedir prática para ele, aí ele foge destas escrituras aqui. Sabe qual é o pior inimigo do crente? Não sou eu. O pior inimigo do crente não é o diabo. O pior inimigo do crente ainda não é Deus. O pior inimigo do crente não são as religiões adversas. O pior inimigo do cristão chama-se Bíblia Sagrada. Esse livro aqui é o pior inquisidor do próprio cristão. Ele não resiste à Bíblia. Por isso, você quer ser ateu? Leia a Bíblia. Não tem como você ler a Bíblia e você não se tornar um ateu. Nem que seja um ateu disfarçado de crente. Tá? Então esse cristão, ele diz que agora, como filho de Deus, ele pode ressuscitar mortos, ele pode realizar grandes milagres, prodígios, maravilhas, certo? Mas qual que é o problema disso tudo, Brasil? Qual o problema disso tudo? Onde é que está o problema? Onde é que você enxerga o problema aí? O problema, Brasil, deste livro aqui, está na mentira, Brasil. Na fraude, na mitologia. O problema está na ficção. É um livro de ficção. O problema é que as pessoas, os crentes, eles estão olhando para este livro aqui como se desse livro saísse algum tipo de poder. E isto é pura fantasia. Se você pega um livro do Harry Potter, ali é fantasia, concorda comigo ou não?
É ficção. Não tem como você ler o livro do Harry Potter e você se imaginar um. Não tem condição. Você não vai pegar uma vassoura dentro da sua casa, um rodo, e sair voando por aí. Né? Quando você lê a obra de Aladim, não quer dizer que o tapete da sua casa, com muita oração, ele vai se levantar, certo? Porque existe um gênio, e o gênio é Deus, que vai fazer todas as suas vontades, porque o gênio te deu um pouco de poder. E agora esse tapete voador, esse tapete mágico, esse tapete cheio de feitiço vai te levar para todos os lugares. Certo? Poxa, quando você lê Aladim, entenda, por favor, tô pedindo a você. Quando você que é crente, quando você lê Aladim, por gentileza, não pegue o seu tapete para voar do seu apartamento. Porque crente é assim. Crente não consegue ler uma coisa que ele se imagina ali. Ele não consegue diferenciar uma coisa da outra. Não, ele quer dizer que Jesus falou que as pessoas andariam sobre as águas, ele andou sobre as águas, ele deu poder para pisar em demônios, para repreender demônios e tal. Ele não entende que isso é ficção. Ele não entende assim. Ele entende que aquilo é real e que aquilo está na vida dele. Isso é uma paranoia. Concorda? É a neurose? Você concorda com isso ou não concorda? Agora, quando a gente pede, tudo bem, o neurótico, compreendemos perfeitamente seu ponto de vista. Mas você poderia, por obséquio, ou por gentileza, nos demonstrar algumas dessas habilidades? Aí ele fala, somente se Deus quiser. Aí me lasca. Aí eu me lasco todinho. Por quê? Porque o camarada sabe que Jesus disse, eis que vos dei poder. Mas para quem que ele falou isso? Falou para os discípulos, dentro de uma ficção. Falou para os discípulos dentro de uma ficção que não inclui você que está do outro lado. Por gentileza, nenhuma mensagem de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22 refere-se a nenhum de nós. Por favor! Poxa, desde quando, cara? Eu vou brigar aqui o tempo todo para falar com o crente que isto daqui é somente uma ficção, assim como a Marvel. Você pega a Marvel, você vê os livros da Marvel, né? Tem o Senhor Estranho, tem o Hulk, né? Tem o Homem-Formiga. Não quer dizer que você também tem a habilidade do Homem-Formiga? Por favor, não faça isso. Não faça isso porque você passa vergonha. É porque eu tenho o poder de Deus. Você só pode ser louco. Louco. Certo? Então, quer dizer, nada dessas coisas, cara, funciona. E eu já mostrei, eu já cansei. Tanto é que eu não tô abrindo mais live para ninguém. Não tô abrindo mais nada para ninguém, porque eu já cansei disso. Eu já cansei de receber convidados aqui, de pessoas loucas, vairadas, e eu demonstrar para todos vocês. Falo, tá vendo a loucura dele aí? E o cara orar. Cansou, né? Orar de novo e não acontecer absolutamente nada. E a pessoa passar vergonha. E isso é vexatório. Isso é muito vexatório. Isso é uma ignominia. É uma vergonha íntima, profunda, arraigadora. Ah, mas eu sou o teólogo fulano de tal, eu falo grego, eu administro muito bem a questão do latim, eu entendo o hebraico, eu inclusive falo muito bem, eu interpreto, eu sou um grande exegeta, eu sou um grande hermeneuta, eu sou PhD, eu sou DD em divindade, eu sou doutor em divindade, eu fui formado pela Universidade de Princeton, de Cambridge. Caralho, cara, tô pouco cagando pra você. Tô me cagando pra você, cara. Pouco, tu perdeu foi tempo. Tu perdeu foi tempo, oportunidade, recursos financeiros. Por quê? Tu pode provar alguma coisa disso? Não, né? Então acabou. Acabou tudo teu aqui agora. Ah, mas Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Tô me cagando pra você, cara. Eu tô me cagando e andando, porque nem tempo pra cagar, pra tu ver, eu tenho. Tô me cagando pra você. Porque não é real, cacete. Tu não entende isso? Ô, bulufas. Nada destas coisas foram pretérito ou são reais.
Nada dessas coisas funcionam. Tanto é que eu estou te mostrando. Tudo não passa de histórias. Tudo não passa de ficção. Tudo isso, todas essas coisas, todas essas histórias inventadas pelas igrejas, inventadas pelas religiões, é somente para assaltar. É para assaltar o incauto. Quem é o incauto? É o ignorante, é o crendice, é o crente, é o supersticioso, é o medroso. Quando o medroso entra em ação, o crente entra. Entende? Agora, o crente consegue falar com Deus? Coloca aí nos comentários para mim aí. O crente consegue falar com Deus? Não! O crente consegue ter resposta de Deus? Também não! O que acontece? Brasil, o que acontece quando o crente fecha seus olhos e ele dobra os seus joelhos e ele faz um jejum poderoso de 90 dias? Nada acontece. Peraí, mas o que ocorre no mundo espiritual quando o crente ele ora sem cessar, quando ele rasga as suas vestes e quando ele se abre para Deus e ele ora, clamando a Deus? O que acontece? Coisa nenhuma. Nada acontece. Nada. Desafia qualquer crente aí. Qualquer um. Mas peraí. O que sucede então quando o crente ele clama a Deus? Porque ele falou, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, é só clamar. Mas o que acontece, Brasil, quando o crente clama a Deus? Coisa alguma. Nada. Peraí, mas o que nós conseguimos verificar após o crente buscar o Espírito Santo? Nadinha. Nada. Mas, peraí. O que é que advém? O que é que advém quando o crente busca, quando o crente bate, quando o crente, ele busca, ele pede, ele bate, como o próprio Jesus falou. Pois todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Acabou. Não tem interpretação para isso. Não tem meio termo. Não existe exegese diferente do que você acabou de ouvir. Mas o que acontece quando o crente, ele busca, pede, ele bate? Absolutamente nada, Brasil. Nada. Existe, por exemplo, alguma evidência de uma guerra espiritual e de ataques demoníacos? Nenhuma evidência. Nadinha. Certo? Então, para que servem os dons espirituais? Para nada. Jason, você está falando que os dons espirituais que estão na Bíblia não servem para nada. Para nada. Nada acontece. Nada se substancializa, nada se concretiza. Não acontece nada. Entendeu? Por quê? Porque tudo não passa de letras em papel. Papel e letra. Letra, apresento-te o papel. Papel, apresento-te letra. Acabou. Não tem nada. Não tem poder espiritual, sobrenatural nenhum que já tenha sido evidenciado ou que esteja sendo evidenciado de alguma forma. Então, o que o crente tem? O crente tem somente uma crendice. Tanto é que ele é crente, porque ele tem uma crendice. Ele é crente. Então, entenda definitivamente, nada do que está aqui neste livro aqui, nada do que está nesta Bíblia que funciona, nada. 0 quilômetro, zeríssimo, nada. Nada se altera. Assim como nada acontece quando você lê o livro do Harry Potter. Nada. E quando eu leio, Jason, os livros da Marvel, nada acontece. Marvel, Harry Potter e a Bíblia. Os três estão dentro da ficção. Mas o crente não quer entender isso. A Bíblia, Brasil, ela se reduz tão somente a um livro de contos.
Nada mais do que isso. Respeite, vamos respeitar um livro de conto. Tá aqui, ó. Abre a Bíblia e vamos ler o conto. Ó, vamos pegar aqui, mais ou menos, e vamos ver o conto da ressurreição do filho da viúva. É um conto. Nada mais do que isso. Uma lição, certo? Um aprendizado, uma pedagogia, que é interessante. Mas o que tem de realidade nisso? Nada. Mas você vê que Jesus, ele fez e ele aconteceu. É verdade. Verdade, eu concordo com você plenamente. Quem disse que não? Concordo. Jesus fez. Aonde? Na Bíblia. Fora dela, aonde que está? Diga para mim, fora dela, onde que está essa evidência? Em lugar nenhum. Aí você vê, veja que coisa interessante. Você vê que Jesus, ele conseguiu aparecer para diversas pessoas. Putz, cara, foram para muitas pessoas que Jesus Cristo conseguiu aparecer. Eu tenho mais ou menos mais do que 10 aparições de Jesus após a ressurreição dele. Jesus ressuscitou, glória a Deus, olha como o poder de Deus tá vendo aí? Que coisa boa. Isso mostra que realmente Deus ele é poderoso, mas é dentro da Bíblia. Veja, depois da ressurreição, Jesus ele apareceu a Maria Madalena, primeira, Maria Madalena, lá em João capítulo 20. Você vê que as mulheres que voltaram ao túmulo, Jesus apareceu para ela lá em Mateus capítulo 28. Não é isso ou não? Ou eu estou errado? Segunda aparição. Você vê que Jesus se apresentou a Pedro depois da ressurreição, lá em Lucas capítulo 24. Você vê que mais tarde, Jesus ele apareceu aos discípulos de Emaús, quarto, lá em Lucas capítulo 24, versículo 13. Lá, por exemplo, Jesus ele apareceu aos discípulos, como Tomé. Ele apareceu a Tomé, lá em João capítulo 20. Após 8 dias, tá? 8 dias, ele apareceu junto ao mar da Galileia. Né? Ele apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. E de uma vez só, ele apareceu para mais de 500 pessoas, mais de 500 irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Aí Jesus apareceu ao seu irmão carnal. Olha que onda, hein? Jesus, na ficção, tinha um irmão carnal. E ele apareceu, depois da sua ressurreição, ao seu irmão carnal, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. E, por último, ele apareceu pela última vez, foi a última aparição dele ali, de carne e osso, na sua ascensão, na sua subida aos céus, né? Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 50. Quer dizer, Jesus, após a sua ressurreição, apareceu. E sem contar que, após isso, Paulo também, teve uma visão de Jesus. E essa visão que ele teve de Jesus, Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem és, Senhor? Pronto, eu sou Jesus, prazer, tá? A quem você persegue. Agora, esse mesmo Jesus não pode fazer mais nada hoje, já acabou. Tira o cavalinho da chuva, porque esse Jesus hoje é somente, aleluia, glória a Deus, batendo palma, entregando dízimo para o pastor e para o padre. Mas esse Jesus não tem mais interferência nenhuma, porque acabou. Acabou o livro. Não tem mais o que fazer. Não tem mais conteúdo. Você entendeu? Não tem mais a parte 2 do filme. Não é uma trilogia, né? Não é um filme que você agora tem uma continuação. Eita, Jesus, o retorno. Não tem mais. Acabou. E aí os crentes agora vêm embromando. Vem embromando você. Vamos embora. Vamos levar que Jesus está voltando. Mentira. É pura mentira, porque você está diante de um livro de contos, de um livro de fábulas, um livro de lendas, um livro de mitos, um livro de fantasia, de ficção. E nada mais do que isso. Se você colocar alguma coisa a mais, é mentiroso. Então o crente, o que é o crente? Reduz para mim o que é. Sintetiza o que é o crente para mim aí, Jason. Faz uma síntese. O crente, ele é somente um fã. Ele é um fã de um super-herói chamado Jesus. Assim como existem fãs do Homem-Aranha, do Senhor Estranho, do Hulk. Pessoas que andam com a camisa do Hulk. É ou não é? Eu estou mentindo agora. Pessoas que andam com a camisa do Hulk, porque são fãs do Hulk. Então você não está diante de um crente. Você está diante de um fã.
Alguém que coloca Jesus no Facebook, na rede social, no Instagram. Certo? Jesus é isso aí. Coca-Cola. Igual Coca-Cola. Tem pessoas que compram a sandália da Coca-Cola, certo? Pessoas que compram a sandália de Jesus. É uma marca. Nada mais do que isso. Abençoa? Não. Protege? Não. Dá comida? Não. Protege você de um estupro? Não. Serve para quê? Para nada. É só uma propaganda, é só um marketing. Assim como o Hulk não vai se manifestar, esse Jesus também não se manifesta. Então, Brasil, onde que esses crentes eles tiram essa ideia de que eles têm poderes espirituais? Ora, eles tiram do mesmo livro que eles não acreditam e não praticam por hipótese alguma. Eles tiram das fantasias da Bíblia. E você vê isso em Efésios. Putz, grilo! Cara, vou te falar. Efésios é a carta que deixa os neuróticos, mais neuróticos, os megalômanos mais potentes em megalomania, e aí deixa as pessoas loucas. Trata de agora uma guerra espiritual. Paulo agora surta. Né? Paulo agora escreve Efésios surtando. Não tem remédio, não tem psiquiatra, não existia isso. Então ele surta. Né? Aí Paulo diz, olha, nós não temos que lutar contra a carne e nem o sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, primeiro, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Paulo estava criando uma batalha espiritual, brigando sozinho, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, Paulo identifica quem é, Paulo deixa bem claro quem são os amigos imaginários dele, e Paulo surta. Sabe que é uma pessoa surtada? Surtadinha mesmo, doidona, loucona, malucona. Paulo, escrevendo Efésios. Certo? Assim como João, escrevendo lá na ilha de Patmos, Apocalipse. Doidão, malucão. Fumando, não sei, não posso falar nada. Mas o cara estava surtado. E esses livros, eles deixam surtados também todos aqueles que não têm discernimento, maturidade. Aí Paulo repete, porque não temos que lutar espada, contra carne, nem sangue. Então, peraí, a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra quem? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais. Mas essas hostes espirituais é o quê? São hostes da maldade. Mas eles habitam onde? Eles habitam nos lugares celestiais. Paulo fala isso. E Paulo, agora, surtado todo, doidão todo, fundamentalista todo. Paulo, ele orou e ele pediu o revestimento do tal Espírito Santo, esse mesmo Espírito que Jesus mandou vir. Falou, eu vou sumir, mas para que vocês não fiquem completamente no invisível, eu vou mandar um outro invisível aí, para ficar com vocês aí, tá bom? Aí vocês se viram. Aí Jesus me mandou. Aí Paulo agora, ele ora para que haja um revestimento do tal desse Espírito sobre os cristãos, que está escrito em Efésios, capítulo 3. Aí quando você pega agora Efésios, que é uma carta louca, pega essa carta aí, coloca a carta do surtado, Paulo, aí, nesse negócio. Aí você vê que ele pega Efésios, capítulo 3, versículo 14, né? Aí ele diz o seguinte, por causa disto, me ponho de joelhos, Paulo agora falando, por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, olha o que ele está falando, ele está falando das hostes espirituais, dos principados, potestades, e lá se vai, a galera imaginária do mal, tem uma galera imaginária do mal, e tem uma outra ala, que é a galera imaginária do bem. Aí ele diz, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, no homem interior. Quer dizer, Paulo está pedindo para que Deus possa, através de Cristo e através do Espírito, revestir o homem de poder interior, dentro dele. Agora, revestir o homem de aço. Agora, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente, versículo 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios, cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está falando isso. Aí eu pergunto para você, você conhece algum crente que está cheio da plenitude de Deus por aí? Eu não conheço nenhum. Nada. Ao contrário, eu conheço crentes, inclusive, que estão na fila dos hospitais. Você conhece algum crente na fila do hospital? Eu conheço, um monte. Certo? Que para fazer um exame, um único exame de sangue, até para saber quem é o pai. Até para saber quem é o pai, a mulher precisa ir lá fazer o exame de sangue, porque está revestido. Um vírus, uma bactéria, né? Ou então um mosquito vem e transmite uma doença, e a pessoa que está cheia de toda, não é parcial, é toda a plenitude de Deus dentro dela, adoece. Olha que coisa linda. Olha a contradição, olha a realidade dando um salto mortal, dando uma voadora, pá, no peito desse crente que não acorda. Efésios capítulo 6, versículo 12. Aí ele diz, olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, enfim. Mas isso não acontece. Se o crente de fato, de verdade, tem esse poder, né, ele sabe que os principados e as potestades, veja, se os crentes sabem que as potestades, os principados, as hostes espirituais, nos lugares da maldade, têm poderes, então se ele vai lutar contra essas hostes é porque ele tem poder também. Mas cadê esse poder desses crentes? Qual é o crente que você olha aí e você diz assim, ó, esse cara aqui tem, porra, esse cara é considerado demais na baixada. Esse cara aqui é reconhecido no céu, na terra e no inferno. Ele tem poder pra cacete. O poder dele vem de Jesus. Qual é a pessoa? É tudo picareta. É tudo picaretagem. Esses caras não existem. Não existem esses caras em canto nenhum. Aí você pega agora, você vê, por exemplo, olha um texto mentiroso. Muito. Mas muito. E muito mentiroso. Por quê? Isaías, capítulo 53. Se você pega o livro de Isaías, cara, Isaías 53, versículo 17. Deus. Olha o que ele diz. Toda arma forjada contra ti não prosperará. O que Deus está falando? Vai prosperar? Não, Jason. Está dizendo que não vai prosperar. Não prosperará. Toda língua contra ti, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O Senhor está falando que isso é uma herança que todos os servos dele, de todos os lugares e de todas as épocas, de todos os continentes vão herdar. Toda arma contra ti não vai funcionar. Aí eu pergunto, funciona? Funciona. Toda arma contra o cara funciona. O cara morre, bala perdida. Mas não está falando que não vai prosperar? Não está falando, está deixando bem claro que isso vai acontecer? Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu condenarás. Isso é mentira. Tem muitas pessoas aí presas, pagando cadeia, pagando prisão por coisas que não fizeram. E cadê? Aí ele fala que isso, o próprio Deus falando em Isaías 53, que isso é uma herança dos servos. Agora vamos colocar isso na prática? Vamos para a prática agora? Vamos para a prática. Vamos para a Alemanha.
Aí você vai ver esse direito, que é um direito de todos os servos, de todos os filhos de Deus também. Esse direito não funcionou no Holocausto dos judeus. Lembra disso? Não funcionou. Lá na Alemanha não funcionou. Quando os judeus precisaram de Isaías 53. Isaías 53, versículo 17, eles precisaram. E não aconteceu absolutamente nada. Você entende isso? Você entende como isso é mentiroso ou não, Brasil? É complicado. Deixa eu ver aqui os amigos. Como é que estão os amigos aqui? Estamos com 419 pessoas, certo? Vamos ler aqui alguns comentários. O som aqui está alto, bem alto aqui. Os crentes estão mamados. Eu sou o único ateu assim, né? Que vivo falando de Bíblia. Os crentes de verdade estão aqui do lado, mamando. Ó, toda, né? Mamando, legal. É? Que são crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, mas que faz da Bíblia o seu papel higiênico. Jason, Jesus te ama, ele te guarda. Tá bom, obrigado. Manda um abraço para ele. E as arapucas que o Valdomiro armou. Exatamente, né? Deixa eu ver mais aqui. Quem está conosco? O Bruce de novo. Jason, o poder do Espírito Santo está em ti. Que legal. Boa noite, Jason. Boa noite, Elias. Deixa eu ver mais. Quem está mais por aqui? O Carlos Antônio Barbosa mandou um superchat. Brigadão, querido, viu? Mandou um superchat. Obrigado pelos R$5. Agradeço, porque ajuda bastante. Certo? Tá falando com a Cleo aqui. Ok. O nosso amigo aqui, Leilões, mandou R$10. Muito obrigado, Leilões. Folha 27 Consultoria. Brigadão pelo carinho, viu? Porque isso aqui nos ajuda bastante. Estamos aí com quase 430 pessoas. Caminhando em Verdade colocou todas as coisas que a religião ensinou, 95% não concorda. Pois muitas coisas foram deturpadas por homens de má inclinações. Exatamente. Concordo. Né? Os crentes aqui em cima não ouvem uma música evangélica. Acredita em Deus. Mas não houve uma música evangélica. Uma sequer. Sabe? É só pagode, axé, funk, sabe? Coloca na racha, chupa lá, chupa de cá, pega de lá, pega de cá. É só isso. Não tem mais nada. Orei anos para que Deus me ajudasse a curar o meu TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E o único suporte que tive foi de profissionais de psicologia. Deus ou anjo nenhum. Nunca se manifestou, não. Pois é. Tá vendo aí que coisa horrível? O Alex Venâncio mandou R$5. Obrigado, Alex, viu? Falou, Jason, poderia indicar livros que façam análises céticas e históricas da Bíblia. Sim, posso fazer isso depois, tá bom? Fazer uma lista aí e colocar para vocês. Parabéns, Jason, pelo seu trabalho. A festança aí tá boa. Só pagode comendo solto aqui. Bebida que sobe, bebida que desce. Né? O álcool tomando conta. Mas, por favor, viu? Todo mundo crente, lavado e remido no sangue de Jesus, vai todo mundo pro céu. Eu sou o que vai para o inferno. Tá? E aí, Jason, uma vez pastor foi orar em casa e depois que ele orou, passou um anjo e os vizinhos e eu vimos o anjo. Olha que legal. Poxa, que bom, hein? Religião só para fazer a destruição. Vive por isso, Deus não existe. Deixa eu ver mais. Bela falou isso mesmo, Jason. Penso muito na Segunda Guerra Mundial. O Deus dos judeus nem ouviu eles. Que dirá a gente? Exatamente, entendeu, Bela? Você entendeu, Bela? É isso daí, certo? O camarada tá aqui, tá acreditando em Isaías 53, versículo 17, certo? E não funcionou. Toda arma contra ti, tá escrito isso, não prosperará. Ora, se você está aqui diante da Bíblia e a Bíblia está te dizendo isso não funciona, por que não funciona? Toda arma, toda. É toda. Ah, mas a arma é pequena. Toda. É uma bazuca. Toda. É uma flecha. Toda. É um míssil. Toda. Toda arma contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu
a condenarás? Esta é herança, eu estou falando de herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Mas é mentiroso, não acontece isso. Outra coisa, é só você pegar, Brasil. Pega aí. Vamos para Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus falou o quê? Na ficção. Por que eu falo que é ficção? Porque, Brasil, eu não teria nenhum problema de falar que isso é verdade. Se acontecesse, eu poderia ser um crítico, certo? Mas admitir que isso de fato e de verdade ocorreu, certo? Só que não ocorreu. Veja o que diz Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei poder. Ele está falando, dei poder. Ele já deu poder. Dei poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, a Bíblia está dizendo bem claro isso, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você entendeu isso? Nada vos causará dano, é o que diz a Bíblia. Aí eu pergunto, o que é autoridade? Se Jesus está falando que vai te dar autoridade, já te deu autoridade, no caso, porque ele está falando que dei, eis que aí vos dei autoridade. Lucas 10, 19. Então, o que é autoridade? Autoridade é poder delegada. Então, se ele já deu o poder, então o crente, ele é um delegado. Ele é um crente que ele está com um decreto na mão. Ele tem um decreto de autoridade sobre todo o mal, sobre todo o mal, sobre todos os adversários, ou sobre todas as adversidades, sobre doenças, enfermidades, influências malignas, sobre toda maldade, sobre tudo que existe de maldades humanas, sobre contendas, circunstâncias, apostasia, falsos profetas, tudo que vier. O Jesus está falando que eis que vos dei autoridade. Aí as pessoas dizem que esse poder e essa autoridade foi dada apenas aos 12. Não é verdade isso. Não foi dado apenas aos 12. Não é verdade porque lá em Lucas, capítulo 10, versículo 17 até o 24, mostra que 72 discípulos faziam os mesmos milagres. Isso quer dizer que o poder era dado a todos aqueles que crescem. Então, o mesmo poder, entenda bem. Eu vou fechar isso aqui. Eu vou fechar isso aqui porque o barulho está muito forte. Tira isso aqui para mim. Vou fechar isso aqui. Certo? Pessoal, eu vou dar só um jeitinho aqui, porque os irmãos amados, tá bom? Afasta isso aqui para lá. Os irmãos amados, na santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, eles estão, né, louvando a Jesus com os seus funks lá. E aí eu vou... Isso. Aí eu vou fechar aqui rapidinho, certo? Calma aí, irmãos. Deixa eu fechar isso aqui. Certo? Pronto. Para ficar na santa paz de Jesus. Certo? Então, fica um pouco melhor, né? Porque os irmãos estão louvando a Jesus lá com seus pagodes, né? Louvando a Jesus com a sua glória, porque é assim que crente louva a Jesus, né? Nos motéis. Os crentes adoram louvar Jesus nos motéis, com 3, 4 mulheres lá, entendeu? Ó, fazer umas carreirinhas. Adoram, porque isso sim é louvar Jesus, né? Então, são pessoas que amam Jesus, não gostam de ateu. Odeia ateu. Né? Então, eles amam muito a Jesus. Amam tanto que dão os seus tobas, chupam bastante coisa, entendeu? Por aí se vai. É uma ladainha do cão, viu? Mas é aquilo, né? Não vai à igreja, às vezes vai... Natal, né? Natal, porra! A igreja lota. Lá Natal é pro caralho. É uma coisa que realmente vale a pena. O cara vai lá porque o Jesus morreu e tal. E depois, motel, bares, restaurante, boate. Aqui, ó. Pá, doidão. Todo doidão. Os traficantes de Cristo. Glória a Jesus! Isso é crente.
E os outros abestalhados, que estão dentro da igreja, né? Aqueles bestões lá que estão dentro da igreja, louvando a Jesus, mas que a vida deles também não muda, né? Não muda. É foda. Impressionante. Jason, cuidado com o fantasma do suposto Jesus. Atrás de você, olha aí. Né? Pode ser, né? Que haja. Tá todo mundo aqui rindo, né? Brincando, legal. Então você é o melhor, meu amigo. Estou louvando lá. Estão louvando lá, né? Traficante de Cristo, exatamente. Traficante de Cristo, ladrão de Cristo. Os camaradas, antes de assaltar o banco, rapaz, os camaradas oram, pedem a Jesus mesmo proteção. Entendeu? Muitos, às vezes, nem usam colete à prova de bala. Vai na oração mesmo. Entendeu? Sai logo de dois tiros na cara de um vigilante. Pei, acabou. Você entende? Jason, você pagará. Vai descer a sepultura, seu diabo. Tá certo. Tá bom, então. E seu cozinho? Já deu pra hoje? Não, né? Tá bom. Procure dar. Crentes da loucura, da psicose, neurose. Exatamente, né? Exatamente. É isso daí. A minha vida mudou, porque eu conheci o amor de Deus. Olha, que coisa linda. Bate palma aí, pessoal. Para Augusto. E obra, Heloísa, obra missionária. Vai evangelizar lá na Coreia do Norte. Vai para a China evangelizar lá na China. Não vai não, né? Não vai. Por que não compra passagem para a China? Vai lá para a China evangelizar. Fala de Jesus, é tão gostoso. Vai falar de Jesus na Coreia do Norte. Augusto e Heloísa, obra missionária. Todo poder, hein? Olha, tem poderzão. Né? O casalzinho 20. Tá aí. Tá certo, meus queridos. A minha vida mudou, porque eu conheci o amor de Deus, verdade. Você conheceu o amor de Deus, deve estar na bela casa, pregando o evangelho. Daqui a pouco tá lá nas missões. Olha as missões chegando aí, gente! Rola muito, pregações, pegar o microfone do pastor e colocar na boca para pregar. Eu tô ligado em tudo isso daí, fica tranquilo, tá bom? Eu entendo o que é isso daí. Mas na China não quer ir, né? Para pregar o evangelho de Jesus, para Jesus voltar logo. Coreia do Norte, ó. Pá! Pyongyang. Vai lá para Pyongyang pregar o evangelho de Jesus. Leva uma caixinha de som, porque lá é tão morno lá, a galera lá não... Leva uma caixa de som, certo? E vocês vão lá pregar lá. Olha, tô dando para vocês uma dica de lugar de pregação. Pregar no Brasil é legal. Bacana, né não? Ó, só legal. Jason, a China é um país ateu. Será que eles têm coragem? A política não é uma política ateia, né? É uma política onde as pessoas elas são livres, mas não para influenciar outras pessoas a religião, mas para obedecer à cartilha do governo, né? Então, o governo tem uma cartilha, e essa cartilha é uma lei, com uma constituição que precisa ser obedecido, né? Então, esses crentes são patéticos, completamente patéticos. Certo? Por quê? Porque uma pessoa dessa daí agora, né? Paga que eu vou. Olha, paga que eu vou. Tá querendo logo o dinheiro na conta, mas, né? Mas é esperto, né? Crente é esperto. Quem falou que não vê a hora de morrer? Foi a Augusto que falou, e Heloísa falou que não vê a hora de morrer, mas tomaram vacina. A vacina vocês tomaram, né? Não vê a hora de morrer, mas toda vez que dá um probleminha no coração, vai correndo para do SUS ou para o hospital particular. É ou não é? Às vezes, usa até óculos. Eu não sei se está dando para ver se eles usam óculos no guinho dele aí. Vê aí se está usando óculos. Né? Às vezes usa óculos, porque Jesus é tão poderoso, tão lindo, tão bom, tão, que não pode sequer restaurar a vista dos missionários. Valeu, missionário, um abraço. Em defesa da fé, você conheceu como Paulo os apóstolos tratavam gentios e descrentes? Estão debatendo teologia aí o pessoal aí agora, né? E na Coreia do Sul, eu vi, tem muito cristão. Lá tem. Aí eu não vou dizer que não tem. As maiores igrejas estão tudo lá. A crentelhada foi tudo para lá, para a Coreia do Sul.
Agora, ninguém da Coreia do Sul, cristão nenhum, de igreja nenhuma, nem o Pon Yong-chul, né? Um dos maiores líderes que escreveu, inclusive, a Cabana, né? Ele quer papo com a Coreia do Norte. Ele quer pregar o evangelho na Coreia do Sul. Aqui, eu tô aqui. Ele tá na divisa da Coreia do Norte. Coreia do Norte, Coreia do Sul. O cara tá na Coreia do Sul ganhando rios de dinheiro com um templo gigantesco, porque o maior templo cristão tá na Coreia do Sul. O maior templo cristão tá na Coreia do Sul. E o cara não tem essa ousadia. Jesus não toca no coração dele para ele pregar na Coreia do Norte. Malandro, né? Não. Malandro, malandro é malandro, mané é mané. É, já falava o Bezerra da Silva. E esses cristãos vão delirando, coitados. Eles vão delirando, eles vão acreditando nessas coisas, sabe? Perfeito, Camila colocou aqui. Obrigado, querida. Eu amo Jesus. Olha, gente. Oh, gente, o coração dá até vontade de chorar. Eu só não choro aqui agora, viu, Heloísa? Porque eu tô desidratado. Por isso que eu não choro. Mas, poxa, que amor, hein? Um amor maravilhoso. Vai lá, né? Deixa eu ver quem tá mais com a gente. Augusto e Heloísa, façam que nem Jim Jones fez. Que vocês entrarão no paraíso imediatamente. Exatamente, o Jim Jones, né? Levou todo mundo pro céu, rapidinho. Colocou lá veneno e todo mundo tomou um ponchezinho, um ponche de veneno, todo mundo lá tomando, dando para as crianças. Vamos todo mundo para o céu. E todo mundo reunidos. Agora estão lá, Jim Jones, juntamente com mais de 400 pessoas, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Olha, coisa boa. É um crente desse daí que não aguenta uma dor de barriga que já tá na UPA. É. Já tá na UPA. Deu uma dorzinha de barriga. Que foi, Heloísa? Que é a esposa, eu acho, né? Que foi, Heloísa? Ah, é uma dorzinha aqui. Vamos pra UPA. Não, ninguém para dizer orar, né? Quebrou um braço. Vamos pra UPA. Vamos pro hospital. É, ninguém quer saber de Jesus numa hora dessa, né? O pessoal quer simplesmente pregar ilusão. Agora, viver essa realidade, ninguém quer. Por que que Heloísa? Cadê Heloísa? Heloísa, cadê você, Heloísa? Tá aí, tá aqui. Gostei desse casal, viu? Gostei deles. Certo, Augusto, meu querido, faz uma oração aí para que o diabo possa, sei lá, se manifestar aqui em mim. Me liberta aí, meu irmão. Faz uma oração boa aí para mim agora, para eu me libertar. Entendeu? Faz como Paulo. Paulo não entregou algumas pessoas lá a Satanás, não foi? Paulo orou e entregou Alexandre a Satanás. Me entrega aí, faz qualquer coisa aí, só para eu ver como é que funciona. Ô, gente, eu tô doidinho para ver. Poxa, missionário ainda, olha só. Ora aí para mim. Será que eles oram? Será que vai acontecer alguma coisa? Heloísa tá aí? Ela vai orar pra você cair da cadeira. Eita, Heloísa, ora aí para mim aí, minha querida. Por gentileza, vai lá. Eu vou te dar, eu não sei, 10 segundos. Tu acha que é o suficiente, Heloísa, 10 segundos para o Espírito Santo vir aqui falar comigo alguma coisa? Ou 10 segundos é muito? Como é que é? Vamos contar aí, pessoal. Faz contagem regressiva aí para eles orarem. Porque são missionários. Missionários sabe como é que é? Tem uma intimidade melhor com Deus, tem um patamar melhor e tal, tá lá junto dele. Vai lá. Ô, Augusto. Vai lá, Augusto, vai. 1, 2, tô curioso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que é melhor que vocês aí, Augusto e Luísa, vocês possam chamar outro Deus, porque o Deus de vocês está fora de área ou temporariamente desligado. Viu? Tá complicado aí, tá difícil. Poxa, complicado, né? Com certeza, Pon Yong-chul já deveria ter investido muito para pregar na Coreia do Norte, mas militares devem impedir. Exato, né? Militares, né? Mas eu tenho certeza que se Pon Yong-chul ganhando dinheiro pra caramba, mais não sei quantos milhões por dia, ele faz culto de manhã, de tarde, de noite, o cara não para, mas não quer fazer um culto na Coreia do Norte, um sequer, pelo menos uma reunião de 10 minutos, ele não quer fazer lá, dane-se o povo, não quer fazer, né? J. Vitor mandou R$2, obrigado, querido, pelo carinho, falou, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, não, ninguém quer morrer. Pergunta se um filho desse aí, imagina um filho, né? Um filho dessa pessoa morre, né?
desse missionário aqui. Opa, creio nele todo o tempo, né? Aí imagina um filho desse missionário. Nem sei se tem filho, se tem tempo para poder dar uma, né? Porque às vezes não tem. A obra de Jesus é tão grande, né? A obra de Jesus, missionário e tal, correndo de um canto para o outro. Às vezes não tem nem condição de parar para dar uma relaxada no nervo, né? Aquele nervo, né? Não tem condição. Mas se tiver filho, imagina o filho morre, né? Ou então alguém da família que morreu de Covid-19, né? Não? Aí, poxa, tá lá com ritmo de festa, no enterro, é ritmo, em ritmo de festa, aleluia, Jesus, sabe? É complicado, a crente é complicado. Marcelo mandou R$5, não falou nada, Marcelo. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela força. O Daniel Pestana mandou R$2, falou Billy Graham e os Osborne iam em todos os lugares possível, né? Billy Graham, conheço Billy Graham e conheço o Osborne também. Tem uma obra dos dois aí, né? Tem uma obra deles dois aqui em casa. Jason, será que o suposto Deus imaginário, criado pelos próprios homens, ele não já está morto? Pode ser, né? Pode ser que o cara morreu. Como tudo morre, né? Se morrer é pro céu. Piadista, hein? O pessoal aqui é piadista, gostei deles. Já gostei de vocês. De graça. Não precisa nem pagar nada, nem precisa de Pix, né? Mas já gostei do pessoal. Missionário aí, se morrer é pro céu. Ó, glória! Isso aí, minha querida, se morrer é pro céu. Né? Aqui na Terra sentiremos falta, mas nem você vai ver para sempre, é verdade. Gato, cachorro, papagaio, passarinho, tudo pro céu. Tudo pro céu. Tudo subindo. Jason, será que Jesus usou cuecas? Vai saber. Jason, você viu aquela pastora que estava com um fio cheirando cocaína na bunda dela em um motel? Não vi. Se manda por e-mail, tá bom? Não sei. Deixa eu ver mais. Todos hão de dar conta no juízo. Eu não sei se é no juízo de Odin. Tem o juízo de Odin, né? Você sabe que esse tal de juízo final, eles vêm dos egípcios. Você sabe disso, ou vai dizer que não sabia? Não. Não é possível que você não saiba que existe um Deus lá no Egito que pesa os corações. Né? Que todas as pessoas, quando morrem, passa por ele. Ele é que sonda os corações, pesa o teu coração, e dependendo do que você for, ele dará a cada um segundo as suas obras. Você sabe disso. Vamos lá. Seguindo viagem, você vê que lá na Babilônia, você tem zoroastrismo. E o zoroastrismo também pregava isso daí. Olha, muito antes do teu cristianismo existir, já existia essa ideia de juízo final, hein? Olha que legal. Zoroastro, inclusive, dizia que todos vão comparecer ante ao tribunal de Ahura Mazda. Olha aí, vocês copiando Ahura Mazda, vocês copiando a Bíblia Avesta, né? Deve ser que nem conheçam a Avesta, né? Acho que Augusto e a Heloísa nem sabem o que é a Avesta, Jesus. Pensa que a Avesta é uma marca, né? Pensa que a Avesta é uma marca. Nem sabe que é um livro sagrado, né? Ou sabem? Se sabe, coloca aí. Coloca nos comentários aí, tá bom? Eita. Se arrepender do quê? A pergunta que devemos fazer, né? Jason, não ensina eles, não. Eles vão estudar para saber. É verdade, eu não queria falar sobre isso daí, mas são missionários, pessoas que falam com Deus, gente que, sabe, não toma um remédio direito, aí começa a falar com Deus. Não, eles são educados, isso é bom, viu? Jesus está voltando. E se vocês lessem a Bíblia. Olha, eu vou fazer um desafio para vocês aí, tá bom? Um desafio. Travou minha tela aí? Não. Mas ficou ruim. Toca para mim aí. Pronto, melhorou. Eu vou pedir para que vocês possam, vocês falaram que Jesus está voltando, eu queria que vocês vissem um vídeo meu chamado A Farsa da Volta de Jesus, volume 1 e volume 2. Coloca aí, ó. A Farsa da Volta de Jesus. Se vocês não se convencerem com esse vídeo, eu troco o meu canal, tá bom? Ou então tenta refutar meu vídeo, vai ser ótimo. Eu vi vocês dois refutando meu vídeo na internet. Sandra Cris colocou R$5 e falou: mulher do pastor, presidente da Assembleia de Deus, mandou jogar velhinha do asilo na mata da Muribeca, tá?
Muribeca, eu acho que é isso, chamou o motorista que teve, pense. Menina, tu acredita que eu não entendi nada? Só entendi que a mulher do pastor presidente da Assembleia. Ratifica isso aí para mim, tá bom? Mas muito obrigado pelo superchat, agradeço bastante. Deixa eu ver aqui o negócio, vamos lá. Ok, Jason. Jason, abre ao vivo para Heloísa e Augusto. Não quero mais abrir. Certo? Eu vou ficar falando com vocês aqui, quem puder ficar comigo fica, tá bom? Jason, aguarde. Seu, quê? Acho no bolso e acho que Deus achou. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Cabeçudo? Tu tá falando de qual cabeça? Aristides, eu nem te conheço, Aristides, tu nem comigo dorme. Tu fica revelando aí cabeça grande, cabeçudo. Aristides. Depois aí a gente arruma um problema, né, Aristides? Você não sabe por quê. Jason, aguarde. Olha isso, seu cabeçudo. Safado, cabeçudo. Só faltou um ai, sabe? Só faltou um ai. Mas o cara me falar, porra, da minha parte íntima, porra, é sacanagem, cabeçudo. Tu nem conhece, tu nunca, nem lá tu chegou, porra. Para com isso. Deixa de coisa. Coloca esses comentários aqui não, Aristides. Isso pega mal para você, meu irmão. Nada contra, tá bom? Mas, olha, ui, olha aí, Camila. Olha aí, Camila. Concorrência, porra. Você só é ateu porque está frustrado. Oh, que frustração. Plim, frustrado. Jesus não lhe atendeu porque você não teve fé suficiente para ver a face do Pai. Você é ateu porque é frustrado. Jesus não lhe atendeu porque você não tem fé suficiente para ver a face do Pai. É brincadeira um negócio desse. E o salário, ó, desse tamanho que o YouTube paga, viu? Pra gente ouvir essas coisas. Pra gente ouvir essas parafernálias de crente aqui, não é brincadeira não. Eu não abro não, meu filho. Vai virar uma festa aqui agora. Bom, continuando aqui pra gente poder chegar na nossa conclusão. É a conclusão, né? Aí você vê que, assim, né? O mesmo Jesus que mandou o crente pregar o evangelho é o mesmo Jesus que mandou curar e mandou ressuscitar os mortos. Aí eu fico pensando, cara, por que esses crentes frouxos, são crentes frouxos, eles apenas pregam o evangelho, eles ouvem a parte A do versículo, mas ele não se atenta à parte B do mesmo versículo. E olha que não é o versículo, o outro versículo, é o mesmo versículo. Ele se atenta à parte A, que diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas ele não se atenta à parte B do versículo que diz, e ressuscitai mortos. Putz, cara, como é que pode um negócio desse? Como é que eu entendo crente? Então, o que acontece? Os dons de cura, os dons de operação de milagre, de prodígios, de maravilhas, se esses dons realmente eles cessaram, Jesus cessou esses dons. Então, a pregação do evangelho também deveria cessar. Porque o mesmo Espírito que ele atuou poderosamente no século I é o mesmo Espírito de hoje. Por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Certo? Então, por que, se nós estamos dentro da mesma dispensação, que é a dispensação da graça, como diz alguns teólogos cristãos, é que o mesmo Espírito Santo não opera mais hoje? Não faz mais nada, é só pregação, é só blá, 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 blá. Então, por que esse mesmo Espírito, ele não faz o que fazia antes? Isso deixa claro, Brasil, isso deixa bem claro que essas ideias que essas pessoas acreditam, que elas pregam, são ideias inverificáveis, são ideias que são mitológicas. Elas nunca ocorreram, né? Elas são apenas boatos, porque elas procuram, de alguma forma, exaltar e divinizar determinadas personagens. Mas se você pegar, por exemplo, olha, a Bíblia diz em 1 Coríntios,
6,17. 1 Coríntios 6,17. Diz o seguinte: mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele. Ora, se é um espírito com ele, então os crentes são o quê? São Cristo. Está escrito em 1 Coríntios. É um com o Senhor, é um só. Então, se é um só, então os crentes são Cristo menores. Eles são o próprio Cristo, né? Ajudo sim, caminho verdade. Ajudo sim, caminhando em verdade, viu? Para você se tornar aí uma pessoa descrente, tá bom? Então, os crentes fracos, quais são os crentes fracos? Os missionários que aqui estão. E outras pessoas, crentes também, que estão me ouvindo aí, né? Se divertindo, rindo da minha cara, pedindo a Satanás para me levar. Né? E nem Deus ouve os caras. Porque tudo imaginário. Então, esses crentes fracos, que são crentes disfarçados são ateus disfarçados de crentes, eles afirmam que a cura só pode acontecer se Deus quiser. Olha a justificativa barata. Aí eu pergunto para eles, a pergunta que eu faço é o seguinte: Deus, ele quer que o evangelho seja pregado hoje, nesses tempos? Ele quer. Mas você acha que Deus quer salvar hoje o pecador? Quer. Deus, ele quer batizar nas águas hoje? Deus quer batizar nas águas hoje. Deus, ele deseja libertar agora, neste exato momento, a alma oprimida? Deus deseja sim libertar. Então, Deus, ele quer expulsar os demônios hoje, agora, neste exato momento? Quer. Então, peraí, calma aí. Tem alguma coisa errada. Se Deus, ele quer fazer todas estas coisas hoje, por que ele não deseja curar os enfermos, restaurar os amputados e ressuscitar os mortos hoje também? Você entende? E outra coisa, o crente é tão pilantra que ele, em lugar de confiar unicamente na Bíblia dele, no livro dele, imaginário, como diz o Salmo 91, os Salmos de número 91, verso 13, diz o seguinte: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então, o que são essas áspides aí? O que são as serpentes? São todos os poderes espirituais do mal. Se você pega o livro de Marcos, pega lá o livro de Marcos, a biografia sinóptica de Marcos, a biografia de Jesus escrita por Marcos, você vê que no capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera eles beberem, não lhes fará mal algum. Por quê? Salmo 91. Você vê que o Marcos, ele está se utilizando dos Salmos de número 91 para dizer que nada te alcançará. Mal nenhum vai te acontecer. Isso é uma interpretação, certo? Vigente na época de Jesus. Aí Jesus está pegando aqui mesmo o Salmos 91 e está aplicando aqui em Marcos capítulo 16, versículo 18. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Veja, se depende do cristão agora para curar. Aí eu penso, o cristão, ele é muito maldoso. Por que ele é maldoso? Porque o próprio Jesus deu autoridade para ele. Falou, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Por que os cristãos não fazem isso? Depende só deles. Não depende mais de Jesus. Não é se Jesus quiser, não é se Deus quiser, não é se o Espírito Santo quiser, não. É se, depende de você, é se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está lá escrito. E outra coisa, os cristãos são demagogos, são hipócritas. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 22, e olha que eu estou falando tudo dentro da Bíblia, para que os intérpretes da Bíblia não me leve a um pensamento para dizer que eu estou pensando fora do contexto, fora do pretexto e criando uma heresia. Nada disso. Estou lendo a Bíblia para você e dando a fiel interpretação. Tiago, capítulo 1, versículo 22. O que diz Tiago? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Está aqui escrito, olha. É o que está escrito. Por favor, eu estou lendo Bíblia para crente. Olha ateu, olha isso aqui, coisa. Ateu lendo Bíblia para crente. Frouxo, crente ruim. Crente perverso, que não quer saber de Bíblia.
O que diz Tiago, capítulo 1, versículo 22? Ó, aqui, ó. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, o que o crente tem? Falsos discursos. O que Tiago manda fazer? Tiago está deixando bem claro, sede cumpridores. Como é que é um crente cumpridor da palavra? Um crente cumpridor da palavra é um crente igual Paulo, igual Pedro. Você entendeu mais ou menos? Um crente que coloca a mão e não cura ninguém, não faz nada, só blá, 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 ele cai em Tiago capítulo 1, versículo 22, para vergonha dos missionários que aqui estão. É vergonhoso para os missionários. Missionários que estão levando a palavra de Jesus para frente e não conseguem fazer nada. Ah, porque Jesus não quer fazer, isso é piada da sua parte. Por quê? O próprio Tiago 1, versículo 22, aplique isso no coração de vocês. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Uma pessoa que tem muito blá, blá, blá e pouca ação, discursos vazios. O que foi que Paulo falou lá em 1 Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 4? Ele falou o seguinte: minha mensagem e minha proclamação, olha o que ele falou, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram das palavras persuasivas de conhecimento, mas se constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo. Paulo está falando em 1 Coríntios, o crente ruim. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que não foram palavras que persuadiram Paulo. E Paulo não persuade as pessoas com palavras, mas com a demonstração do poder do Espírito Santo. Demonstração do poder do Espírito Santo. Aí quando eu peço agora para que um crente desse, ó, toca aí de novo na lente para mim, por favor. Quando eu peço para que um crente, quando eu peço para que um crente possa demonstrar, não em palavras, mas ele demonstrar através do Espírito, aí eles dizem que não pode, porque isso aí é tentar Deus. Aí é sacanagem. Isso é pura putaria. Isso é pura sacanagem. Certo? Ajeitei aqui o foco. Entende isso ou não? Fica complicado. Certo? Porque o próprio Paulo está deixando bem claro. Olha o que ele está deixando claro, Brasil. Por favor, 1 Coríntios 2:4. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Aí quando a gente pede, por favor, demonstre aí o poder do Espírito para nós, não tem poder. Não tem poder nenhum. Aí você vê, estou lendo agora, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Eu li 2:4, não foi? Agora, capítulo 4, versículo 20. O próprio Paulo falou o seguinte: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Vou ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus, o reino que os missionários pregam aqui, Brasil. Entendeu ou não? Tá entendendo aí? Esse reino que os missionários pregam, esses missionários que apareceram aí, Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder de Deus. E cadê o poder? Aí eu pergunto, agora chegou a parte do poder. Mas não tem poder. Não tem nada para demonstrar. E aí vem Paulo agora de novo, cacetando os crentes, dizendo, olha, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Logo no primeiro capítulo. Capítulo 11, versículo 1. Ele falou, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Acabou o problema. Aí eu pergunto, algum cristão aí? De novo, desfocou aí. Parece que tem alguma coisa acontecendo aí. Desfocou de novo. Focou. Aí eu pergunto, tem algum crente aí? Deixa eu ler um superchat. O Fred Rosário, obrigado pelo superchat, falou, esse Deus é um paradoxo.
um ser perfeito que cria algo imperfeito e sabe de tudo o que vai acontecer. E ainda, o pecador é o homem. É brincadeira um negócio desse. É complicado, cara. É complicado. Entender Bíblia, entender crente é difícil demais. Porque eles não dão o braço a torcer. Tá travado ainda para vocês aí, pessoal? Não. O diabo tá tentando parar a live. Deve ser as orações aí do pessoal, né? O pessoal orando de um canto pro outro aí. O bicho tá pegando também, né? Então, Daniel, use pelo menos o corretor automático do seu celular. Então, Brasil, a gente está abrindo essa oportunidade de falar das coisas que a gente sente para que as pessoas possam se dar conta, né? Para que as pessoas possam se dar conta da bobagem que elas estão acreditando. Se você, do outro lado, tem um desejo de contribuir com o canal, por favor, faz isso, tá bom? Aqui, ó, tá aí o link, o e-mail do Pix. Se você quiser ajudar, é só se você quiser, tá bom? Pronto, tá aí. É esse aí o Pix, falaateu@gmail.com. Então, pessoal, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo falou, torne-se meus imitadores. Se vocês não têm uma referência, porque eu não consigo ver Jesus. Muitas pessoas fizeram isso, né? Paulo, eu não consigo ver Jesus. Paulo falou, então tá bom. Então, olhe para mim, que vocês verão Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pronto, acabou. Aí eu pergunto, por que os crentes não são imitadores de Jesus? Ou por que os crentes não são imitadores de Paulo? Por que não faz o que Paulo fez? Paulo foi picado por uma grandiosíssima serpente e ele não teve nada. Pegou aqui, balançou o braço e pegou a serpente e jogou no fogo. Paulo curou, ressuscitou pessoas, fez grandes prodígios, fez grandes milagres, e hoje as pessoas estão dizendo que não deve ser igual Paulo. Por que não? A Bíblia não está mandando? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Outra coisa, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o 5. Paulo falou o seguinte, porque embora andando na carne, embora tenhamos um corpo de carne, não militamos segundo a carne. Paulo está falando, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós não reagimos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está falando que ele não se utiliza de nada além do poder de Deus para mostrar para as pessoas que Deus existe. Cadê os crentes de hoje fazendo isso? Não tem. Por que não tem? Porque tudo isso é mentira. Mentiroso, completamente mentiroso. Diz, né? É porque eu não tenho fé. Não é porque você não tem fé. Você tem fé sim. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para aquela montanha que está ali. Sai daí, planta-te no mar e ela te obedecerá. Mas não acontece nada. Nada. O que acontece? Farmácia. Funciona. 190. Funciona. Essas coisas funcionam. Entendeu? Mas o poder de Deus não funciona. Colossenses capítulo 1, versículo do 11 até o 13. Diz o seguinte, sendo fortalecidos com todo poder, sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está falando mais uma vez para os colossos que vocês, os cristãos, não estão mais neste mundo, mas vocês foram transportados para o reino de Deus e que agora vocês são herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, co-herdeiros de Cristo. O mesmo poder que Cristo tem, vocês têm. A Bíblia está dizendo isso. Porque você é co-herdeiro. E se você é co-herdeiro, você é tão herdeiro quanto Jesus. E por que você não faz as mesmas obras que Jesus fez? Já que o próprio Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 12.
João capítulo 14, meu amigo. Leia, por favor, leia. Os missionários não querem ler? Não querem pegar a Bíblia? Está com medo de pegar a Bíblia? Leia, capítulo 14, versículo 12. Que vocês farão as mesmas obras que Jesus fez e ainda farão maiores, porque ele iria para o Pai. Por que vocês não fazem? Porque não são crentes. Vocês são enchedores de linguiça. Não são crentes. Como é que um crente que é fortalecido com todo o poder pode ser um crente derrotado? Me explica aí. Efésios, capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Entende? 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Mas o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Aí eu pergunto, as obras do diabo foram desfeitas? Foram destruídas? Foram interrompidas? Foram proibidas? Foram aniquiladas até hoje? Não, não foram. E esse povo aí, cara, o cara tá o tempo todo dizendo que é missionário, presbítero, evangelista, pastor, padre, punheteiro, e o diabo 4, pedófilo e tal, e nada acontece, cara. Nada acontece. E por que não acontece? Porque o próprio Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, falou o seguinte: o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O povo não pede. Se esse povo, de fato e de verdade, acreditasse nesse livro aqui, eles seriam os povos mais vitoriosos da face da terra, mas não são os povos mais derrotados. Em todos os sentidos. Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte, ó: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Ele está falando, nada tendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. Peça aí. Vamos ver se acontece. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Mas eu sei que os missionários aí agora devem estar com certeza rindo da minha cara e rindo da Bíblia. KKKKKK, manda Jesus tomar no olho do buraco dele, rapaz. E a gente quer porra de Jesus. Quer merda de imitar Paulo. Manda Paulo tomar no olho da goiaba. É desse jeito que os missionários devem estar agora. Rindo da cara. Enquanto o próprio Paulo está dizendo, Romanos capítulo 13, versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne, não tocante às suas concupiscências. Paulo está falando para você ser revestido do próprio Espírito. 1 João capítulo 4, versículo 4, falou, filhinhos. João agora falando com vocês, crentes. Eu estou colocando vocês em teste. Um ateu usando a Bíblia para colocar o cristão em teste, para ver se o cristão funciona, para ver se o cristão é de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 4, falou, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por que não acontece? Cadê a armadura de Deus, como diz lá em Efésios, capítulo 6? Cadê a armadura de vocês? Cadê o capacete? Cadê o escudo? Cadê a couraça? Cadê o cinto? Cadê a espada e cadê as sandálias? Para que vocês possam lutar contra o ateísmo ou qualquer outra coisa. Não tem, meu amigo. Não tem nada. Então, crente nenhum, Brasil. Crente nenhum é embaixador de reino algum. Esses crentes não são embaixadores dos céus. Eles não são filhos de Deus. Esses crentes, você está olhando para a cara deles daí, né? Não são filhos de Deus. Eles não são os sacerdócios reais. Eles não são nação santa. Eles não são povo escolhido. Eles não são povo ungido. Esses crentes que dizem ter experiência com Jesus, com Deus, são tudo paranoicos. É pessoas que realmente não ouvem. Eles mesmos vão orar hoje. Esses crentes vão orar hoje e vão pedir para Jesus falar com ele. E eles mesmos vão ver que Jesus não vai falar nada. Não tem Jesus nenhum. Nada, é só ele mesmo, com ele mesmo. Certo? Aí você, do outro lado, você tem uma fé, mas é uma fé que não age, é uma fé que não funciona, é uma fé que não se move para absolutamente nada, não faz nada além do comum e nada além do natural. Então, tudo que você tem do outro lado é somente uma superstição, meu irmão, minha irmã.
é só uma superstição, é uma crendice popular. O que você tem é somente medo, ou vaidade, ou orgulho, ou presunção, arrogância, autoritarismo, somente isso. A fé, Brasil, a fé é somente a ausência de evidência. Quando não tem evidência, quando não tem fato, quando não tem lógica, aí tem fé. A fé não existe quando tem lógica. Entendeu? Porque não funciona. Então, o que você tem aqui é somente um livro de mágica. Isso aqui, ó. É somente um livro de mágica, é um livro de feitiço. É um livro de magia que não tem a menor funcionabilidade dentro da natureza. Nada funciona aqui dentro. Pegue sua Bíblia aí, você que é crente. Pegue sua Bíblia. Faça um teste você mesmo. Veja se funciona. Você aí do outro lado, você é uma pessoa comum. Você não tem autoridade nenhuma espiritual. Você não tem nenhum contato com o celestial. Você não é filho de Deus. Você sabe disso. Você sabe que você não é filho de Deus. Entendeu? Você é só um neurótico. Uma pessoa que sofre de megalomania. Coloca aí, megalomania na internet. No Google, dá um Google aí. Pronto, você é uma pessoa que sofre de megalomania. Narcisismo, é isso. Você não é filho de Deus. Você nunca, jamais, por hipótese alguma, falou com Deus. Nenhum Deus falou com você. Você nunca sequer ouviu a voz de Deus para nada. Simplesmente porque a sua crença, Brasil, a sua crença cristã não funciona, tá bom? Josias mandou 10,90. Obrigado, Josias. Agradeço pelo carinho, meu querido. Natan, ou Naim, César colocou aqui o autor do livro A Cabana foi Philip Jung. Exato. Me desculpa aí, viu? William Jung, exatamente. Se Paulo não poderia tirar o espinho da carne, quer esse espinho tinha sido doença ou não, isso significa que nossa autoridade é limitada. O próprio Paulo fala que o espinho na carne dele era simplesmente um filho de Satanás, que lhe esbofeteava. Está deixando bem claro isso lá. Não era doença, porque Paulo não era doente. Não poderia ser doença. Paulo não era doente, nunca ficou doente. Nenhum dos apóstolos teve doença. Nenhuma doença chegou nos apóstolos. Você não vê na Bíblia um apóstolo sequer que tenha ficado doente por alguma coisa. Não vê. Charles Bronson mandou R$20. Obrigado, querido. Falou, boa noite, amigo Jason. Aqui é Cristiano de Belo Horizonte. Sou muito grato a você e ao seu honroso trabalho. Me libertou do engano da religião, despertou a minha consciência racional a ser uma pessoa melhor. Obrigado, meu querido. Fico muito feliz por isso, viu? Agradeço a você pelo carinho, pela presença aqui. Ai, Paulo era chato. Então, meu pessoal, voz cansada, trabalho cumprido, tá? Espero muito que a palestra de hoje tenha promovido algo poderoso no seu coração, na sua mente, e que todos vocês possam ficar na paz de Odin. Chame mais Odin, porque Odin tem mais credibilidade dentro da mitologia do que Javé e Jesus. A todos vocês, um fortíssimo abraço, Brasil. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, obrigado por vocês virem aqui, sempre estarem com a gente, certo? E muito obrigado mesmo pela generosidade, pela ajuda que vocês dão ao nosso canal. Tchau, tchau, e um forte abraço, e até o próximo vídeo, pessoal.